Agora que a gente já viu o comando if-else, a gente pode aprender a utilizar botões com o Arduino. O que quer dizer botões? Pode ser um botão, pode ser uma chave, qualquer sinal que envie um pulso para o Arduino e que vá, através desse pulso, a gente possa controlar algum dispositivo eletrônico. Supor que você quer fazer um comando via Arduino para ligar o ventilador do seu quarto. Então você vai ter um interruptor, um botão. Esse botão, o que ele vai fazer? Quando você pressionar, ele tem que enviar um sinal para o Arduino. O Arduino vai identificar esse sinal, que seria que o botão foi pressionado, vai acionar um dispositivo eletrônico, uma chave eletrônica, pode ser um relé, pode ser um transistor, e esse, por sua vez, vai fazer com que ligue o equipamento. Pode ser uma lâmpada, um ventilador, qualquer equipamento. Então esse é o método de controle mais simples que a gente tem. Importante é aqui, ó. Veja que o Arduino, no caso, quando a gente utiliza o botão, ele está recebendo um sinal. O que é esse sinal? Eu posso programar ele para quando identificar na minha porta um sinal alto, no caso 5 volts, ele toma uma decisão, ou até o contrário, eu posso ficar fornecendo um sinal alto e quando ele identificar um sinal baixo, ele toma uma decisão. Tanto faz, mas nos dois casos, é importante a gente ver que ele vai estar recebendo um sinal. Ou seja, se ele está recebendo, essa porta que vai identificar esse sinal, ela tem que ser uma porta de entrada. Então a gente vai ter que configurar ela como uma porta input e não mais output como a gente fazia. Agora, uma vez que eu identifiquei esse sinal, eu vou enviar um sinal através de outra porta para um dispositivo eletrônico, para uma chave eletrônica, seja para um relé, seja para um transistor ou qualquer outro meio que vá acionar um dispositivo. Então, essa porta, sim, vai fornecer sinal. Então, ela vai ser uma porta de saída. Ok? Então, vamos ver qual que é os primeiros problemas que a gente encontra nesse tipo de situação. Eu estou aqui com o Isis Proteus aberto. Eu separei aqui alguns componentes. Nosso Arduino, que já está aqui na nossa área de trabalho. Aqui nós vamos pegar uma chave. Tá? Então existe chave, botões no Proteus. Tá? No caso eu peguei uma chave simples que fica mais fácil da gente visualizar. Como é que funciona para eu fazer aqui uma porta no Arduino? Eu vou ligar aqui, ó, eu vou alimentar o lado dessa chave com uma tensão, no caso estou usando uma fonte de tensão. A tensão, normalmente que a gente utiliza é de 5 volts. Né? Essa fonte eu vou precisar ligar no ground, né, no negativo aqui, então em terra que vai ser como um circuito. E vou ligar aqui numa porta. Quando eu fechar essa chave, os 5 volts que minha fonte está fornecendo vai ser detectado, estar presente na minha porta 8 aqui no caso. Qual é o problema que a gente tem com esse tipo de ligação? Eu vou botar aqui em execução para vocês verem. Observem o seguinte. O Proteus trabalha com indicações. O azul seria para negativo, você vê, e quando tiver um sinal de positivo, né, de tensão, ele fica vermelho. Então quando eu fechar, e aqui esse que está cinza, que é o que a gente chama que ele está flutuando. Ele não tem nem negativo, nem positivo, ele está sem referência. Mas quando eu fechar minha chave aqui, veja o quê? Que ele ficou agora com o sinal vermelho, que seria o quê? Tem energia. No nosso caso, seria os nossos 5 volts. Então, se eu mandar ler nessa porta, nesse estado, qual que é a leitura dela, ela vai ler um sinal alto, um sinal high, um sinal de mais 5 volts. Tá? Qual que é o problema que eu tenho aqui? Ó? Eu vou desligar essa chave. Quando eu desligar essa chave, para o meu sistema funcionar, eu teria que o quê? Estar detectando agora como se estivesse desligado. E veja o seguinte, não aconteceu isso daí. Por quê? Porque eu não tenho referência negativa. Para vocês entenderem mais ou menos o que está funcionando, eu vou botar aqui um voltímetro. Vou buscar aqui nos instrumentos. Vamos descer. Preciso parar a simulação. Vou colocar aqui nosso voltímetro. Vou dar uma referência de terra para ele também, né? Senão ele precisa de 2 referências. Poderia até ligar no mesmo da fonte. E ligar aqui. Vamos simular de novo. Ó. Veja aqui, ó. O que acontece? Eu liguei, ele foi para 5 volts. Mas quando eu desligo, ó,
ele não vai para zero. Ele tem uma tensão residual, que é justamente essa tensão que está flutuando. Como é que a gente evita que isso aconteça? Para evitar isso daí, a gente precisa usar um resistor que é chamado de pull-down. Como é que é a ligação desse resistor? Na verdade, ele vai ligado aqui exatamente da forma que a gente tem esse voltímetro aqui. Eu vou ligar uma resistência, então vou voltar aqui para os nossos componentes, pegar um resistor, parar mais uma vez a simulação, vou rotacionar ele. Vou ligar esse resistor, tá? Depois do botão no caso, ou seja, na parte da entre minha porta do Arduino e o botão, ou a chave no caso, né? E vou ligar esse resistor ao terra. Esse é o que a gente chama de resistor de pull-down. O valor desse resistor, pessoal, o indicado é que seja um resistor de 10K. Embora muitas vezes com 5K já funciona, mas o ideal é que seja um resistor de 10K. O que acontece aqui, para vocês entenderem? Vamos simular aqui. Veja o seguinte, ó. Agora ó, já saiu tudo em negativo do lado de cá. Por quê? Porque eu tenho uma ligação com o terra. Quando eu fechar essa chave, o que aconteceu? Vejo que eu continuo tendo 5 volts. Mas como essa é uma resistência relativamente alta, a corrente que vem para cá é muito pequena. Por isso que eu tenho que trabalhar com o resistor aí, o indicado no mínimo de 10K, para que eu tenha pouca derivação de corrente. Então, aqueles 5 volts que foi gerado, ele está vindo todo para minha porta do Arduino e ela vai identificar como 5 volts. Eu vou ter aqui uma tensão muito pequenininha, vai dar 4,90 e qualquer coisa. Você vê que o voltímetro aqui no caso ele não consegue nem detectar essa tensão. A hora que eu desligo, o que acontece? E mesmo eu tendo uma resistência aqui, eu tenho um caminho para o terra. E esse caminho para o terra, tá, faz com que eu tenha um referencial de negativo aqui, ou seja, dessa forma eu evito que minha porta flutue. Então sempre que a gente for trabalhar com botão, existem alguns botões que internamente ele já tem o pull-down, um resistor de pull-down dentro deles. Mas sempre que eu for trabalhar, identificar através do botão um sinal, eu tenho que utilizar esse resistor aqui de pull-down. Ok? Então vamos fazer um exemplo. Deixa eu parar a simulação aqui. Só não preciso mais do voltímetro. Vou tirar o nosso voltímetro daqui. Tá? Mas já vou deixar aqui pronto minha porta 8. Né, para acionamento. O que nós vamos fazer? Quando a chave estiver fechada, ou seria um botão pressionado, eu vou acender um LED. Quando essa chave estiver aberta, ou no caso um botão estivesse desligado, eu vou apagar o LED. Então vamos buscar um LED aqui, vamos nos componentes. Vou pegar aqui o nosso velho bom LED vermelho. E vou ligar aqui ele em outra porta. Vou ligar aqui na 12, tá? Poderia ser qualquer uma delas. Um resistor para limitar a corrente do LED. Resistor de 1K. E também vou precisar colocar um terra para esse sistema. Tem um terrinho aqui de ponta cabeça, mas não tem problema. Então o que eu quero? Quando o botão estiver pressionado ou a chave estiver fechada, eu vou identificar que eu tenho nível alto nessa porta. Essa porta vai fazer com que, meu código, né, vai fazer com que eu acione a porta 12 em nível alto, então o LED vai acender. Quando eu identificar que esse botão não está pressionado, eu vou fazer o contrário, né? Vou retirar, botar essa minha porta em nível baixo. Ok? Vamos fazer o código aqui. Tá, já estou com o sketch aberto, deixa eu fechar aqui. Então, primeira coisa, ó, a gente usou, ó, voltando aqui, a gente usou a porta 8 para receber o sinal. Então, ela vai ser uma porta de input. E a porta 12 vai ser uma porta output. Então, vamos colocar no setup. Pin, mode, no caso a 8,
vai ser input e um pin mode A12 output. Então, só, eu vou ter que dar um if para ver se o botão está aberto, né? Ou fechado. Interessa para a gente quando ele está fechado. Então o que eu vou fazer? Ó? Como é que eu obtenho informação de uma porta? Lembra o seguinte, quando a gente ia fornecer informação, botar em alto ou baixo, a gente fazia um digital write. Quando eu quero verificar a informação da porta, eu uso um digital read. Então eu vou dar aqui um digital read. O R tem que ser maiúsculo, né, a sintaxe do comando. E entre parênteses eu ponho só o número da porta. No caso, a gente vai ler a porta 8. Então, ele vai ver o quê? Qual é a informação que eu tenho na porta 8? E eu vou comparar o quê? Com alto ou baixo. No caso, para a gente, interessa quando ela estiver em high. Se ela estiver em high, o que a gente vai fazer? Nós vamos acender o LED que está na 12. Então, daí sim eu vou dar um digital write na 12 em high. Tudo bem? Sempre que eu dou um digital read numa porta digital, eu só posso ter duas situações que ela vai me fornecer. Seria high ou low. Como é que ela funciona? Teoricamente, se ela receber uma tensão até 2,5 volts, ela vai identificar como sendo low. Se estiver fornecendo uma tensão acima de 2,5, entre 2,5 para cima, ela identifica como high. A gente está trabalhando com 5 volts, é tranquilo, né? Para que ela não se perca aí. O que a gente recomenda é que sempre que você for ler numa porta digital, se você quer identificar um sinal alto, forneça pelo menos 3 volts. O ideal é de 3,3 volts para cima para que ela não fique perdida entre o high e o low. Se você fornecer uma tensão próxima de 2,5 volts, você corre o risco de que no momento que você queria que ela lesse high, ela leia low e vice-versa. Vamos compilar o código. Eu preciso agora copiar esse endereço daqui, como a gente já viu, para passar lá para o nosso microprocessador. Então venho aqui e colo o meu endereço. Ok? Vejo, de início está tudo azulzinho, por quê? Aqui está aberto, então está tendo sinal de negativo, de terra. E aqui, como não identificou nada, a porta está em low. A partir do momento que eu fechei aqui, essa porta ficou em high. Ela recebeu um sinal alto aqui e lembrar nosso código. Se você detectar um sinal alto na porta, você liga o LED, você bota a porta 12 em alta. Foi o que aconteceu. Mas vamos ver o seguinte, ó. Eu vou desligar aqui. Tranquilo, ó. O sinal passou a estar baixo, mas meu LED continuou aceso. Mas por que isso? Porque em nenhum momento do nosso código a gente mandou desligar esse LED. Ou seja, ele identificou que o botão foi pressionado, ele ligou, mas nada fez com que ele desligasse. Para que ele funcione de acordo com a chave, eu preciso acrescentar um else no código, né? Então como é que vai ficar? Ó? Se o botão estiver pressionado, fica em high. Agora, se não, no nosso caso else, você põe ela em low. É bem simples de trabalhar, né? Então eu dou agora um digital write na 12, que é a porta que a gente está utilizando, e passo ela para low. E fecho aqui o nosso else. Então, dessa forma, ele vai funcionar. Compilar mais uma vez.
Então, vamos ver funcionando o nosso Proteus. Chave aberta, LED desligada. Fechei a minha chave, acendeu o LED. Abri a chave, apagou o LED. Fechei a chave, acendeu o LED. Abri a chave, apagou o LED. Tá. Ó, vamos ver se a gente acha um botão para vocês verem que é a mesma coisa aqui. Vou procurar aqui nos componentes. Tá. Aqui. Oh, cadê meu mouse? Tá. Esse botãozinho é o que a gente chama de push button. Deixa eu apagar minha chave e no lugar dessa chave eu vou justamente botar o nosso botãozinho, que é aquele tipo de botão que a gente tem em protoboard, né, para simular. A diferença aqui, ó, é que eu tenho que ficar segurando aqui com o meu mouse pressionado, ele fica para baixo, LED aceso, soltei o botão no mouse, solto o botão, ele fica o LED apagado. Se eu quiser manter um status, eu clico aqui nessa bolinha do lado, você vê, agora eu não estou pressionando o mouse, né? Cliquei de novo, ele funciona igualzinho uma chave, tanto faz, mas o importante é o seguinte, sempre se for utilizar um botão ou algo que dê um sinal, você tem que fazer um resistor de pull down aqui, no caso se você estiver fornecendo um sinal alto.